E aí, meninos do 8º ano, como é que vocês estão? Espero que bem, viu? Ó, agora a gente vai corrigir a atividadezinha aí lá do capítulo 8, tá bom? Falando sobre a nova ordem mundial, tá certo? Lá nas páginas 135, 136 e 137. Então, pega o livro de vocês, pega o caderno e vocês vão anotando aí possíveis informações extras aí ao decorrer da correção, tá bom? Bora lá para a primeira questão aí, lá na página 135. A primeira questão diz o seguinte: com o fim da Guerra Fria, né, o mundo passou de bipolar a multipolar. De acordo com essa afirmação, explica o significado do mundo multipolar. Gente, ó, com o fim, né, do mundo bipolar, que era somente aquelas duas potências, né, Estados Unidos e União Soviética, com a queda, né, com a extinção da União Soviética, do socialismo soviético, foi que aconteceu a expansão, né, do capitalismo, certo? Então isso aí gerou o quê? Várias potências começaram a surgir, né? Várias potências ali regionais em várias áreas. Potências militares começaram a surgir, outras potências econômicas, outras potências culturais de influência ali naquelas regiões. Então aí foi a questão da multipolaridade. Mas anotem aí a resposta aí da primeira questão. Essa nova organização geopolítica, onde há diferentes centros de poder influenciando áreas políticas, econômicas e militares, certo? Bora lá para a segunda questão. O novo mundo multipolar gerou algumas transformações em consequência do fim da Guerra Fria. Apresente alguns fatos que caracterizam a nova ordem mundial. Quais são os fatos aí que caracterizam aí que começou a surgir uma nova ordem mundial, ou seja, uma nova organização mundial? O primeiro fato foi o que? O fim da União Soviética, tá bom? Que começou aí a expansão do capitalismo. Outro fato, reorganização política da Europa, não é? A Europa ela estava totalmente dividida pela cortina de ferro, Berlim estava dividida por um muro. Então, outro fator aí que ajudou nessa nova ordem aí foi o que? A reorganização política na Europa. Outro fator, formação de blocos econômicos. A partir daí começaram a surgir vários blocos econômicos, né? Como é o caso da União Europeia, o Mercosul, dentre outros. Outro fator aí tem aí o avanço da globalização do capitalismo. Óbvio, né? Se acabou aí a grande influência do que era a União Soviética, que tinha como ideologia o socialismo, o capitalismo começou a se expandir e tomar conta dessas regiões que antes eram socialistas. Então esses são os principais fatores aí. Bora lá para a terceira questão. Terceira questão diz o seguinte: explique o que significa a desordem mundial apresentada ao longo dos estudos do capítulo 8. Tem um item, um subitem, né? Ou melhor dizer, tem um subtítulo aí no capítulo 8 que ele faz aí essa analogia, né? Essa desordem mundial, que realmente virou aí o que antes era somente dois lados. Agora a gente vê vários pontos aí de potências regionais no globo como um todo. Por isso que ele fala, ele está pedindo aí para a gente explicar o que é essa tal da desordem mundial. Então essa desordem mundial, gente, ela começou, né, com a desconstrução da bipolaridade e a construção da nova ordem mundial, onde vemos a formação de blocos econômicos, crescimento de países emergentes e mudanças territoriais, certo? Então foi por isso que eles chamam aí de desordem mundial, por conta desses fatores. Quarta questão. Aponte 3 consequências ocasionadas ao leste europeu
com o fim da União Soviética. Lembrando que o leste europeu era totalmente influenciado aí pelo socialismo, pela União Soviética. Então, o que aconteceu, né, nesses territórios aí, nessa região com o fim da União Soviética? Primeiro, formação de novos países. Vários países começaram a se formar, né? Reorganização política e econômica e dependências dos novos países da Rússia, né? Então esses países aí ficaram altamente dependentes ainda aí da Rússia, tanto economicamente como também para a proteção ali desses novos países. Quinta questão. De que forma os Estados Unidos se apresentam na nova ordem mundial? Interessante essa questão. Os Estados Unidos, antes, né, era o maior protagonista, não é? Ele e a União Soviética. E agora, nessa nova ordem mundial, nesse surgimento aí de vários polos econômicos aí ao redor do globo, como é que está aí o papel dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, a gente sabe que ainda continua sendo uma grande potência, né? Uma grande potência econômica, grande potência militar, não é isso? Então aí coloquem, né? Ou corrijam aí se vocês colocaram errado. Ele continua, né, uma liderança geopolítica e econômica, passando a difundir o capitalismo e o neoliberalismo nas nações sobre sua influência. Contudo, sua hegemonia é compartilhada com outros países e blocos regionais. Então é como se seu grande poder, né, tanto econômico como militar, ele foi aí difundido mesmo, expandido aí para esses países aí que ele influencia, né? Principalmente também a questão dos blocos regionais. Fechou? Bora lá para os contextualizados. 5 questões aí, né? Dos contextualizados. Primeira questão. A chamada Nova Ordem Mundial, que marcou o final do século XX, é caracterizada por uma série de importantes acontecimentos. Tendo isso em vista, assinale a alternativa que não apresenta um fato ligado à Nova Ordem Mundial. Então a gente tem que prestar atenção nessa questão aí. Está pedindo o quê? Que não apresenta, que não é uma característica aí da Nova Ordem Mundial. Letra A queda do Muro de Berlim, está correta. A queda do Muro de Berlim influenciou aí nessa nova ordem mundial. Letra B, a implosão da União Soviética, sim, né, influenciou. A redemocratização da Europa Oriental, sim, influenciou, né, que foi a reestruturação aí, política e econômica do lado soviético. D, a reunificação da Coreia, não, gente, a Coreia, né, ela não foi reunificada. Teve lá a guerra, né, das Coreias, Coreia do Norte, Coreia do Sul, mas ainda hoje existe. Elas não se uniram, tá? Então não influenciou. E a letra E, o fim da Guerra Fria. Sim, o fim da Guerra Fria ocasionou aí o que a gente está estudando como a nova ordem mundial. Na segunda questão, tem um texto, né? Diz o seguinte: em dezembro de 1998, um dos assuntos mais veiculados nos jornais tratava da moeda única europeia. Leia a notícia destacada a seguir. Esse texto ia falando sobre a moeda, né, que foi criada lá em 1998, que lá na Europa é chamado o quê? Euro, né? Dê uma lida, vocês com certeza leram esse texto, falando aí dos países que aderiram, né, a esta nova moeda. E falando aí também que essa moeda poderia chegar, né, ter o mesmo poder do dólar, né, que é a moeda americana. Aí a gente vai ver o que pede aí a questão. A matéria refere-se à desmontagem das estruturas do passado. Esse passado aí é o quê? Lá na Guerra Fria. Que pode ser entendida como, letra A, o fim da Guerra Fria, período de inquietação mundial que dividiu o mundo em dois blocos ideológicos opostos. Correto.
Eles querem acabar com qualquer resquício aí da Guerra Fria. E a criação dessa nova moeda veio justamente para isso. Tá? Então a correta é a letra A. Bora lá para a terceira questão. Tem um mapazinho aí, né, falando sobre a nova desordem geográfica mundial, uma proposta de regionalização. É bem complexo, né? A gente olha para esse mapa, a gente vê aí a complexidade que se tornou aí essa nova ordem mundial. A gente vê aí centros econômicos, né? Áreas de influências regionais. A gente vê aí também potências mundiais, superpotências, áreas de influências, né, e tudo mais. Dá para ler aí o mapa, a gente já aprendeu como é a gente lê direitinho o mapa, certo? Bora lá para a questão. O espaço mundial sobre a nova desordem é um emaranhado de zonas, redes e aglomerados, espaços hegemônicos. Quando a gente fala hegemônico é o que, gente? Poder, viu? Coloquem aí a setinha, poder. E contra-hegemônicos, que se cruzam de forma complexa na face da Terra. Fica clara de sair da polêmica que envolve uma nova regionalização mundial. Como regionalizar um espaço tão heterogêneo e, em parte, fluido como é o espaço mundial contemporâneo? O mapa procura representar a lógica espacial do mundo contemporâneo pós-União Soviética, no contexto de avanço da globalização e do neoliberalismo. Quando a divisão entre países socialistas e capitalistas se desfez e as categorias de primeiro e terceiro mundo se perderam sua validade explicativa, considerando esse objetivo interpretativo, tal distribuição espacial aponta para a gente lendo esse mapa, vendo a complexidade, né, que é este mapa, aí a gente vai responder. Letra A estagnação dos estados com forte identidade cultural. Será, gente, que se aquele país tem uma forte identidade cultural, ele está ali preso somente a ele, ou ele gera influência? Gera influência, não é isso? Então a letra A está errada. Letra B. O alcance da racionalidade anticapitalista, pelo contrário, o capitalismo aí a gente vê que só cresce cada vez mais. Letra C. A influência das grandes potências econômicas, correto. Nós, quando eu falo nós, países emergentes, nós somos altamente influenciados aí pelas grandes potências mundiais, Estados Unidos, alguns países da Europa, Japão, a gente é bem influenciado, A cultura, a língua, o idioma, a gente coloca algumas palavras em inglês no nosso dia a dia, então a influência aí é grande. A letra C está correta. Letra D, a dissolução de blocos políticos regionais, errada, está crescendo, fez e foi criar mais blocos econômicos, blocos políticos. Letra E, o alargamento da força econômica dos países islâmicos, não, nada a ver. Bora lá para a quarta questão. O consenso de Washington refere-se a um conjunto de ideias criadas em 89, visando ajudar no desenvolvimento da América Latina. O economista John Wilson reuniu o consenso sobre alguns pontos principais propostos pelas grandes instituições financeiras. Sobre as medidas defendidas pelo consenso de Washington, assinale a alternativa incorreta. Creio que alguns de vocês tiveram dificuldade em responder aí essa questão, tá? Mas bora analisar aí. A questão pede o que é incorreto, o que não faz parte da medida lá do consenso de Washington. Letra A. Realizar mudanças nas leis trabalhistas para evitar as demissões em massa de trabalhadores das empresas privadas. Será que isso aí faz parte ou não faz parte do consenso, das medidas do consenso de Washington? Bora analisar. B. Promover o corte de salário dos funcionários públicos em excesso para diminuir os gastos do Estado. Correto.
Né? O consenso de Washington foi o quê, gente? Eles queriam colocar políticas neoliberalistas aqui na América Latina, né? Para expandir cada vez mais o capitalismo. Então, a letra B é uma característica aí desse modelo político que é o neoliberalismo. Letra C. Fazer uma reforma no sistema de arrecadação e atribuição de impostos para que as empresas tenham mais chance de competitividade. Uma das características principais do neoliberalismo são as privatizações. São aí o poder, né, nas mãos dos grandes empresários. Então, eles querem isso mesmo, as empresas têm mais chance aí de competitividade. Letra D. Incentivar a abertura comercial através do aumento de facilidades para a saída e entrada de capitais. Correto? Faz parte da medida aí dessa entrada do neoliberalismo. Então, o que está incorreto aí é a letra A, tá? Eles não querem realizar mudanças nas leis trabalhistas para evitar emissões. Eles não estão preocupados com trabalhadores, tá? Nessa questão aí. Então, a incorreta vai ser a letra A. Quinta questão. A partir de 1989, a América Latina incorporou o neoliberalismo. Esse modelo, contestado por diferentes grupos e movimentos sociais, caracterizou-se neste continente por: letra A. Atenuar as diferenças sociais e a dependência em relação ao capital internacional, ofertando o pleno emprego. Não. Né? Isso aí não é uma das características aí neoliberalistas, tá? Essa dependência aí do capital internacional e ofertar aí pleno emprego. Letra B. Estimular o desenvolvimento do campo social e político e implementar uma sociedade mais justa e igualitária. Esse tipo aí, essa característica aí, esses nomes, campo social, sociedade justa e igualitária, a gente remete ao socialismo, tá? Bem diferente do neoliberalismo. Letra C. Diminuir o poder da iniciativa privada mediante a intervenção do Estado a favor da burguesia nacional. Totalmente errado. É tudo ao contrário. Os neoliberalistas, né, essa política neoliberalista, ela quer aumentar aí o poder do privado, né, das privatizações e diminuir a intervenção do Estado. Letra D. Tem uma base econômica formada por empresas públicas que regularam a oferta e a demanda, assim como o mercado de trabalho. Não é uma característica aí, tá? Empresas públicas, elas que estão regulando aí a lei da oferta e da procura? Não. Letra E. Instaurar um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defendeu a diminuição da ingerência do Estado na economia. Correto. Aí tá falando o quê? Diminuir o poder do Estado. É uma das principais características do neoliberalismo. Fechou? Qualquer dúvida, só falar comigo, tá? Tchau!